Olá, meus queridos amigos, aqui é a pastora Karina com vocês na série Orando os Salmos. Estamos numa jornada linda no Salmo 34. Vamos hoje, a partir do verso 6, aqui embasar a nossa reflexão. Ontem viemos desde o verso 1 até o verso 5 e para você que está conosco pela primeira vez, quero dizer que seja bem-vindo a esse canal, quero te dar boas-vindas, convidá-lo a permanecer, a se inscrever e dizer a você que dentro do canal nós temos todos os salmos que sobre os quais nós já fizemos as reflexões e orações. Inscreva-se, fique conosco, acesse os outros salmos, chame a sua família para esse momento de reflexão e permaneça. Você vai ter sempre acesso à palavra de Deus aqui. Nossa primeira série Orando os Salmos, mas virão outros assuntos, virão outras playlists também muito interessantes para vocês, tá bom? Então fica conosco. Ao final do vídeo, você vai lá, acessa os outros vídeos, se inscreve no canal. E você que já está conosco, nós vamos prosseguir agora. Mas quero aproveitar que estou falando sobre inscrever-se no canal. Todo mundo deixa aquele joinha para nos ajudar aí. Isso ajuda bastante o nosso canal, tá bom? Nós vamos à reflexão do Salmo. Vamos lá, a partir do verso 6. Pegue a sua Bíblia e reflita comigo aqui no Salmo 34. Verso 6, Davi diz assim: Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas dificuldades. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Nesses dois versículos aqui, nós já temos apontamentos muito importantes para fazer. Veja só, Davi fala: esse pobre homem clamou. A referência dessa palavra aqui, a palavra pobre, não está apontando a situação financeira, o poder aquisitivo de uma pessoa. E em muitos casos em que a Bíblia utiliza a palavra pobre, a referência não é sobre poder aquisitivo, porque independente do poder aquisitivo que uma pessoa tenha, todos nós temos dentro de nós um vazio que só pode ser preenchido por Deus. O famoso vazio existencial. O dinheiro não preenche, os bens materiais não suprem, né? As companhias que às vezes nós pensamos, se eu tiver aquela companhia, eu vou ser mais feliz, também não. Eclesiastes, o capítulo 3, lá mais ou menos na altura do verso 11, você vai ver que existe dentro do homem um clamor pela eternidade. Traduzindo para você, o que isso significa? Existe um vazio dentro de nós que somente Deus pode preencher. As companhias são importantes, o que nos cerca, o que Deus nos acresce a cada dia. Nós somos muito gratos por isso, no sentido material, a provisão de Deus. Mas nós precisamos ter a consciência de que o vazio da nossa alma só pode ser preenchido por Deus. Por isso, Eclesiastes 3:11 vai dizer que existe dentro de todo ser humano. E aí, se você quiser classificar por poder aquisitivo, o pobre, o muito pobre, o rico, muito rico, classe média, todo ser humano tem dentro de si um clamor por aquilo que é eterno, um clamor pela eternidade. Ou seja, a nossa alma clama por Deus, o nosso espírito tem sede de Deus. Então, muitas vezes você vai ver pessoas que estão cercadas de todo o bem material que querem, de tudo que precisam e tem muito mais do que aquilo que precisa, mas você vai ver que falta algo. Aquela pessoa ainda não é feliz. Por quê? Porque está faltando preencher a presença de Deus. Então, quando a Bíblia faz menção a pobre, ela está remetendo-nos a essa necessidade. Lá no Sermão das Bem-aventuranças, Jesus disse: mas bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Veja só, pobres de espírito. Não é naquele sentido de
E aquela pessoa está agindo de uma maneira tão pequena. Ela é pobre de espírito. A gente ouve muito isso, né? Pobreza de espírito que Jesus está dizendo aqui é aquela carência por Deus. É aquela pessoa que, por mais que ela esteja envolvida, envolta em riquezas, ela reconhece: eu sou pobre e necessitado. Quantas vezes Davi, né, como um rei, ou mesmo enquanto já liderando ali, líder dos homens no exército de Saul, uma pessoa que era bem conceituada já na sociedade. Quantas vezes ele ora assim: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pobre e necessitado. O salmista, a gente encontra salmos aqui que são salmos de Davi, como o 34, mas tem salmos que não são de Davi. E você vai ver os salmistas também dizendo: sou pobre e necessitado. Então, é uma carência por Deus. É aquela necessidade: eu preciso do Senhor, eu preciso da presença. Por isso Davi está usando esse termo: esse pobre homem clamou. Veja, ele está se referindo a si mesmo. O que ele está querendo dizer? Senhor, eu preciso de ti. E olha que coisa linda. E o Senhor me salvou de todas as dificuldades. Todas, gente. Todas. Desde as mais simples até as mais complexas. Quero dizer para você nessa noite, pelo Espírito, que Deus está contemplando a sua vida em toda a amplitude e dimensão da sua vida. E que Ele é poderoso para suprir do pequeno ao grande, do mínimo ao máximo. Existe aquela passagem, né, que tornou-se até inspiração para as pregações: o Deus dos montes e o Deus dos vales. O Senhor é Deus dos montes, o Senhor é Deus dos vales. Ele é o Deus vivo que opera em toda e qualquer situação. Se existe alguma situação na sua vida que você fala: essa daqui Deus não vai operar. Isso é muito pequeno para Deus. Não, isso é muito grande para Ele. Nada disso. Ele opera em tudo. Tudo que você confia nas mãos do Senhor, Ele vai operar. O salmista está dizendo: livrou-me de todas as dificuldades. E o verso 7 está atrelado ao 6, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Olha que coisa fantástica. O anjo do Senhor acampa-se ao redor. Pedro escreve em uma das suas cartas que o inimigo das nossas almas, ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar. Brama como um leão. Ele não é leão. Leão da tribo de Judá é Jesus. O inimigo não é leão. Mas como ele é o pai da mentira, João 8,44 diz isso, ele cria ilusões, ele cria fantasias, ele finge ser o que não é. Então ele faz muito barulho. E a Bíblia está dizendo que ele brama ao derredor. Se a gente for analisar essas duas posições, ao redor e ao derredor, geograficamente, você sabe que o derredor está mais distante do que o redor. Se a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, eu temo a Deus, o anjo do Senhor está aqui bem pertinho de mim. Se você pudesse vê-lo, né, você veria assim coladinho ao meu redor, assim como com você também. Depois do anjo, depois do redor, o que eu tenho? Um pouquinho mais distante, o derredor. Então, olha que coisa fantástica. Se o inimigo brama ao derredor, o Senhor já coloca ao redor, como uma parede, como uma muralha, o anjo. Qual é a condição para que Deus dê ordem a um anjo para que esteja ao meu redor? Que eu tema a Deus, que eu tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, todo aquele que teme ao Senhor tem ali o anjo acampado ao seu redor. Aí o texto vai seguir, o salmista vai dizer no Salmo 8: provai e vede que o Senhor é bom, abençoado é o homem que confia nele. Aqui, a palavra provai está no sentido de julgar. Então, aqui o salmista está dizendo: julgai por si só.
pelas suas experiências, pelos livramentos que Ele já te deu, né? Por tudo aquilo que Deus já fez na sua vida. Julgue se Ele é bom. É claro que você vai chegar à consciência ou à conclusão. Você vai chegar à conclusão de que o Senhor é bom. Existe uma canção que cantamos muito, né, nos dias de hoje. Tua bondade me seguirá, Senhor. E a bondade de Deus, ela me segue. Inspirada, inclusive, no Salmo 23. E a bondade de Deus, ela nos segue. Por mais dificultosas que sejam as situações. Tanto é que lá no mesmo Salmo 23, o salmista vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não estou sozinho. O salmista vai dizer, tua vara, o teu cajado me consolam. Ou seja, nos momentos mais difíceis da vida, a bondade do Senhor está ali conosco. O salmista está celebrando aqui, lembra do nosso vídeo anterior a esse, episódio 1 do Salmo 34, o salmista está celebrando um grande livramento que ele teve diante do rei de Gate. Ou seja, a bondade do Senhor seguindo Davi. Mas se Davi tivesse só um olhar humano, ele ia dizer, minha vida é muito difícil, Saul quer me matar, eu paro diante do rei de Gate, né? Tento fugir para cá, né? Para a terra dos filisteus, estou diante do rei de Gate, eu matei o campeão deles, eu escapo de um, mas estou diante do outro. Isso seria um olhar humano. O olhar humano, querido, ele vai produzir murmuração, questionamento. Por isso, a palavra de Deus diz que nós não vivemos do que vemos, nós vivemos pela fé. Nós não podemos viver do que vemos ou do que sentimos, porque nossas emoções nos enganam muito. Nós precisamos viver pela fé. E pela fé, Davi obteve um escape, né? Deus deu ali para ele uma forma, uma maneira um pouco inusitada, ele se finge de louco e é posto para fora da presença daquele rei. Então veja, ali Davi provou nessa experiência, como em tantas outras, da bondade de Deus. E olha, se você anda um pouco desiludido e fala, pastor, eu não consigo me lembrar, é por causa da negatividade, dessa nuvem de desilusão que está te cercando. Busca lá no seu íntimo. Melhor do que isso, o Espírito Santo, ele é o amigo fiel, que está conosco a todo tempo. Peça a ele, diga, Espírito Santo, traga aqui a minha memória, refresca a minha memória de momentos em que o Senhor manifestou a bondade dele. Você vai ver que imediatamente você vai se lembrar. Queridos, somente de nascermos, quando nós nascemos, nós já recebemos de Deus uma coisa chamada graça comum. O que é isso? É uma porção da bondade de Deus, para que nós não sejamos simplesmente seres caídos, monstruosos, né? Sabe quando você vê uma pessoa e você admira, você fala, olha que pessoa inspiradora. Principalmente você fala assim, ela ainda não conhece a palavra de Deus, mas parece ser uma pessoa boa, uma pessoa que tem dádivas. O que é isso? Graça comum. É a bondade de Deus seguindo a todo ser humano. O ser humano nasceu, ele veio para esse mundo, ele já recebe uma porção da graça comum. É claro que isso não é suficiente. À medida que nós vamos nos desenvolvendo, né, nos tornamos crianças, depois adolescentes, ganhamos consciência, nós então temos que decidir por si só pela graça salvífica, ou seja, receber Jesus em nosso coração e receber a porção da graça ilimitada. A graça comum é uma porção limitada que Deus nos dá, mas a graça salvífica é uma porção ilimitada. Porque aí é a bondade de Deus sem limites que vai se manifestar na nossa vida. Então, você que olha e fala assim, eu vou pregar o evangelho para aquela pessoa. Não, ela já é tão direitinha, ela já é tão boazinha. Pregue para ela sim. A graça comum não é suficiente. A graça comum é somente um esteio que nos conduz até chegarmos ao conhecimento da palavra de Deus, da graça salvífica, certo?
abrindo esse parênteses, porque ele coube aqui. Vamos voltar, e o verso de número 9 vai dizer: ó, temei ao Senhor, vós os seus santos, porque não há escassez para aqueles que o temem. Olha só, o parênteses que eu abri nos encaminha exatamente para o verso 8 aqui, né? A palavra de Deus está dizendo, o Senhor está falando com todos vocês que são seus santos. O que é isso? A pessoa santa é aquela que é melhor do que a outra? É aquela que está num patamar acima? Não. Aqui, a palavra de Deus já está referindo, lembra que nós falamos muito nos outros salmos, ou melhor, nos vídeos de Páscoa, que aqui no Antigo Testamento nós temos a sombra dos bens que viriam no futuro. Então o salmista está falando sobre santificação, que vem com redenção, com justificação, o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nos santificando, nos redimindo, né? E o salmista está dizendo o seguinte: porque não há escassez para aqueles que temem ao Senhor. Ou seja, em todo o tempo a provisão de Deus se manifesta na vida daqueles que temem. Veja, nesse momento em que Davi, ele precisa fugir de Saul, ele se vê diante do rei de Gate, ele estava constantemente com seus homens, com seus valentes, se locomovendo. Já imaginou onde ele dormia, o que eles comiam, como é que fazia, né? O rei Davi, ele era o rei, ele era aquele que determinava o soldo dos soldados, mas ele está perseguindo Davi. E aí, como é que Davi vai se suprir nesse tempo? Os homens que estavam com ele, a provisão do Senhor, a provisão de Deus, que é manifesta na vida do fiel. Quando você vai ver lá na frente, Davi adorando a Deus de tantas formas, né? Quando ele prepara lá provisões para Salomão construir o templo, e você vê Davi declarando com alegria: eu coloco no altar do Senhor, do meu bem pessoal, do meu patrimônio pessoal, o rei dizendo isso, é porque ele já havia provado da fidelidade de Deus, ou melhor, ele vinha fazendo isso ao longo da sua vida, só por isso ele provou, claro, né? Então ele estava declarando porque ele constantemente provava da fidelidade. Tanto naquele momento em que ele era rei, e ele dizia: olha, estou tirando do meu ouro, da minha prata, do meu patrimônio para trazer no altar, quanto aqui, quando ele estava em fuga com o rei, que era o chefe do exército, contra ele. E ele era o quê? Um oficial, né? Então, no momento de escassez ou no momento de abundância, Davi está reconhecendo a provisão, ela vem do Senhor. Não é do homem, não é da fonte terrena. Deus usa as fontes terrenas, Deus usa os homens, né? A profissão que temos, enfim, Deus usa os meios e as formas para prover. Mas, na verdade, essas fontes terrenas, elas são alimentadas pelas fontes celestiais. Nós recebemos uma provisão aqui que foi enviada pelo Senhor. O próprio Davi vai dizer lá na frente, né? Porque tudo vem de ti e para ti retorna. Quando ele está ofertando, ele diz isso. Porque tudo vem de ti e para ti retorna, Senhor. Então, meus amados, verso 10, de igual maneira, ele está falando da fidelidade de Deus na provisão. E olha que profundo, os leõezinhos carecem e sofrem de fome, mas aqueles que buscam o Senhor não terão falta de coisa alguma, não lhes faltará nenhuma coisa boa. Você já viu aqueles documentários que mostram os animais? E mostra o leão, a leoa, né? Principalmente a leoa, ela é responsável pelas caças, né? O leão, ele cerca, por isso que Pedro falou lá, brama como um leão. O leão, ele só brama, ele só cerca a caça. Quem captura é a leoa. E você já percebeu que a leoa, ela sai desesperada para conseguir capturar alimento para os seus filhotes. Nem sempre ela consegue,
E às vezes os leõezinhos na natureza, eles carecem, eles sofrem carência, eles têm falta, eles sofrem fome. Mas aqueles que buscam ao Senhor não terão falta de nenhuma coisa boa, está dizendo o salmista. Recebe essa palavra, eu recebo essa palavra também. Coisas boas Deus tem no seu bom tesouro para todos nós. Veja só, lá nos evangelhos nós vamos ler também que você que é pai, se teu filho te pedir pão, você não dá pedra. Se ele te pedir peixe, você não dá uma serpente. Assim também o Pai Celestial concederá o Espírito Santo a todos quantos lhe pedirem. Maior tesouro, maior dádiva, o Espírito Santo, ele concede. Imagine as demais coisas. Se você teme ao Senhor, se você está nos seus caminhos, se você está distante, volta correndo. Esse vídeo só está chegando a você porque o Pai está te chamando e quer que você desfrute de tudo isso também. Veja, verso 11, o salmista vai dizer: vinde vós crianças, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Esse versículo me remete a Deuteronômio 6,6, onde o Senhor fala ao hebreu que ele deveria não só meditar na palavra, mas inculcar aos seus filhos a palavra de Deus. A palavra inculcar significa colocar dentro da cabeça. Como é que o hebreu ia fazer isso? Oralmente, mas também com seu próprio testemunho, vivendo a palavra de Deus. Nós fechamos a reflexão deste salmo, chamando a atenção, você que tem uma criança perto. E olha, isso não é só com pai e mãe, é com vô, com vó, com tio, tia. Você que participa, uma amiga e participa ali. Às vezes é aquele amigo ou amiga mais chegado que o irmão e participa na criação ali, está cotidianamente junto com um amigo ou uma amiga que tem uma criança. Inculca a palavra de Deus. Leia a Bíblia com a sua criança, né? Antes de dormir, vá lá no quartinho dela, fala de um trechinho da palavra de Deus, ore com ela. Você sabe que a criança, ela é como uma esponja, diz a psicologia, né? Tudo ela absorve. Olha, eu me lembro das historinhas que minha mãe contava para eu dormir até hoje. Não me esqueci, por quê? Porque quando somos crianças absorvemos. Nada melhor do que você ilustrar ali aquele momento em que vai chegar o soninho, né? Para seu filho, para sua filha, sobrinho, sobrinha, neto, neta, com passagens da palavra de Deus, vai inculcando na cabecinha deles as histórias aqui do Antigo Testamento, os evangelhos, conselhos das cartas, vai inculcando. Meu filho é bebê, pastora, ele assimila. Você já viu quantos posts com bebezinhos? Hoje nós temos aqui nas redes sociais os pais lendo trechos da palavra e o bebê interagindo. Não sabe nem falar ainda, é bebê mesmo, não começou a andar, tem meses. Mas sorri, produz sons, você vê que o bebê está interagindo. Então, faça isso. Esse é um momento em que o salmista aqui nos aconselha, porque ele está mostrando um chamado: vinde vós crianças, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Não adianta você querer pôr a palavra de Deus na cabeça do seu filho depois que ele já é um adulto. Pode entrar, claro, mas se você tem oportunidade de começar agora, enquanto ele é criança, faça isso. Quantas vezes nós vemos pessoas que num certo período da vida elas saíram do caminho do Senhor, mas elas voltam. E voltam por quê? Porque todo o tempo que elas estão fora, aquela palavra que os pais, os avós, os tios deram para ela ou para ele enquanto criança, aquilo fica gritando dentro da pessoa. Aquilo fica gritando. E enquanto a pessoa não retorna para Deus, ela não tem paz. Então, lance a palavra nos ouvidos das suas crianças. Inculque a palavra.
para que elas sejam abençoadas. Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará. Veja, não é ensina o menino o caminho. Olha, filho, aquele é o caminho, vai por ali. Ensina no caminho. É dar a mão para a sua criança e viver a palavra. E no caminho em que você está vivendo a palavra, você vai mostrando, olha, filho, olha, sobrinho, olha, neto, estou agindo assim porque a palavra diz assim. Conquistei isso aqui porque obedeci a Deus. Esperei com paciência no Senhor. Estou assim abençoado hoje porque aguardei no Senhor. Renunciei uma escolha minha e segui por uma escolha do Senhor. Ensina o menino no caminho. Amém? Então aqui está mais uma porção de ensinamentos que nós extraímos hoje através de alguns versículos do Salmo 34. Eu sempre estou ressaltando para você, salmos são riquíssimos para refletirmos e para orarmos neles. Amém? Então, sobre tudo que a palavra falou aqui conosco, nós vamos orar agora. Feche os seus olhos comigo. Nosso Deus e nosso Pai, oramos nesta noite ao Senhor em nome de Jesus Cristo, agradecendo pela oportunidade de termos a Tua palavra, de nos unirmos aqui, através desta rede, para clamarmos ao Senhor, meu Deus. Sobretudo para agradecermos pelo Teu amor, pela Tua bondade que nos segue em todo o tempo das nossas vidas. Temos tantos motivos como o salmista para celebrar, glorificar e magnificar o nome do Senhor. Queremos aqui, através dessa oração, expressar a nossa gratidão e aqui orarmos nesta noite também, pedindo, Deus, que esse clamor que existe dentro de nós, essa necessidade de estarmos constantemente na Tua presença, que isso nunca cesse. Como Davi, nós oramos nessa noite, tem misericórdia de nós, que somos pobres e necessitados da Tua presença. Carecemos a cada dia da Tua presença, Senhor. Fica conosco, enche as nossas vidas com Teu Santo Espírito, meu Deus. Que a Tua proteção nunca nos falte, que o Senhor ordene os Teus anjos que estejam ao nosso redor, cercando, amparando-nos e livrando-nos de todos os laços do maligno. Senhor, que possamos ser gratos, que possamos ter uma visão espiritual acima da material, que jamais negligenciemos os Seus atos de bondade, mas que possamos ter um coração grato em todo o tempo, Senhor. Nós oramos agora pelas crianças desta casa, desta família, crianças que, quem sabe, estão unidas aí com as mãozinhas dadas aos adultos. Abençoa essa geração, Senhor. Abençoa os Teus filhinhos, livrando de todos os males e armadilhas que existem contra a vida das crianças, todos os perigos que andam neste mundo. Eu repreendo agora, Senhor, em nome de Jesus. E libero uma palavra de bênção sobre a vida de todas as crianças que nos assistem. Aquelas que estão doentes sejam curadas. Aquelas, meu Deus, que estão padecendo de tristezas, crianças que às vezes estão na mais tenra idade, mas carregam consigo angústias e tristezas. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o cativeiro na vida desta criança. Declaro a alegria da salvação, a bênção do Senhor, que a Tua palavra esteja sendo assimilada, inculcada nesses coraçõezinhos e que eles cresçam nos teus caminhos, ó Deus, em estatura, em sabedoria, em graça, em força, sempre na presença do Senhor. Pai, eu ministro uma palavra de bênção a essa família, enche essa casa com a Sua graça, cerca esta família com a Tua proteção, que os Teus filhos desfrutem de harmonia, de paz, de prosperidade. Senhor, os que Te temem, os que são fiéis e aguardam, precisam de uma provisão, Senhor. Precisam de recursos materiais ou recursos espirituais. Abre o céu nessa hora e libera sobre essa casa, sobre essa vida, a Tua provisão, um milagre inesperado. Move, ó Deus, homens e anjos. Eu sei que o Senhor move o céu e a terra, o Senhor ordena. Lá para o profeta Elias, o Senhor ordenou os corvos para o alimentarem. Dá ordem aos teus anjos a este respeito. Dá ordens na terra, que a Tua provisão alcance estas vidas. Em nome
do Senhor Jesus. Assim oramos e assim agradecemos. Amém e amém. Chegamos ao final do vídeo do dia de hoje. Que a bênção do Senhor permaneça sobre ti, sobre tua família, se o Senhor assim permitir. Nos vemos no próximo vídeo, seguindo aqui na jornada abençoada do Salmo 134. Não se esqueça, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas as quais você queira abençoar. Inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho, você será notificado de todos os vídeos que sobem para o canal, tá bom? Deus te abençoe, um beijo no coração, tchau!